São trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita Jesus está às portas. Vamos permanecer firmes até a volta de Jesus. São Mateus, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso de número 12. Fala-nos a história de um pregador que, antes dele nascer, fizeram menção dele de uma voz que clamaria no deserto, chamado João Batista. E como clamava no deserto? Como clamava? Um homem muito simples, tinha vestes simples. Aqui está o relato das suas vestes, a sua alimentação e a linha da sua pregação. A linha da sua pregação, do seu sermão. Está tudo aqui nesses 12 versículos. Verso 1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E a pregação dele começa a partir do verso 2, como era o ritmo da sua pregação. Como é que era assim o estilo da sua pregação.
Verso 2 diz assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Como é que nós chamaríamos de arrepender? O que seria arrepender? Ele coloca aqui, o autor dessa Bíblia de estudo pentecostal, o que significa um arrependimento. O que significa um arrependimento? Ele diz assim: o significado básico de arrependimento no grego é metaneor, e é voltar-se ao contrário, dar uma volta completa. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo através dele, para Deus. Arrependimento significa isso. Existe alguém que tem conhecimento de eletricidade, de motores? Tem. Arrepender seria o motor está rodando assim, você inverter a fiação para ele voltar ao contrário. Seria mais ou menos isso o arrepender. Alguém que andava na corda bamba de um caminho tortuoso, a partir do arrependimento começa a se andar em novidade de vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso seria arrepender-se. Arrependimento. Isso era, vamos dizer assim, a linha da pregação de João Batista, em cima de que alguém deveria se arrepender. Teria mudar de ideia, mudar de direção, mudar de obra, mudar de atitude. E não ser mais velhas vidas, mas ser novas vidas, na presença de Deus. Verso 3: porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Era um estilo direto mesmo. Hoje eu não sei por que não se fala as coisas direto. Parece que leem uma Bíblia de cabeça para baixo, porque Jesus falava direto, tá? Alguém entendia. João Batista também falava diretamente. Paulo também falava as coisas com uma precisão que as pessoas entendiam. Mas já me disseram, se falar as coisas muito direto, arruma problema com as pessoas. Já me disseram, dirigentes de igreja já me disseram isso. Me disseram, se falar as coisas como está na Bíblia, você arruma aborrecimento. Eu sei que aborrecimento tão grande que alguém vai arrumar com Jesus por não falar o que está aqui. O aborrecimento será muito grande no futuro. Por ocasião do arrebatamento da igreja, existem filmes, existem pregadores que são tão claros em relação a esses fatos que vai acontecer, aonde muitos dirigentes vão sofrer muito, porque vão ficar inclusive com as suas igrejas todas, e os membros cairão de pau em cima deles, porque você é o culpado por não falar a verdade, levar o povo no engano, aquilo que era bom para eles ouvir, agradável. Muitas vezes Jesus deixava de ouvir coisas agradáveis para ouvir coisas firmes e pesadas. Verso de número 4: e este João, que era João Batista, tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Os lombos, eu descobri na Bíblia o que significa lombo. Na Bíblia você pode descobrir inúmeras coisas que você não sabe. Quer uma ideia para você descobrir coisas que você não sabe na Bíblia, de boa intenção? Pega uma Bíblia em outras versões. E aí você vai comparando aquilo que você não entende nenhuma e vai descobrindo na outra tradução. Quer ver uma linguagem? Daqui a pouco eu vou falar sobre um trecho de uma linguagem, chamada linguagem de hoje. Vocês vão ver nessa Bíblia como está escrito, e eu vou falar para vocês como é que está na linguagem de hoje. Quando João Batista chamou os camaradas de má intenção, de raça de víbora, na linguagem de hoje chama de ninho de cobras venenosas. Eu vou falar depois quem são esses caras que Jesus falou. Eram os blasfemos, Joaquim. Eram os convencidos, Joaquim. Eram os convencidos, os blasfemos. Era esses que João tratava a altura que eles vinham. Jesus também tratava alguém à altura que eles vinham. Se eles viessem de má intenção, não é que Jesus tinha má intenção, não. Não quero que ninguém entenda isso. Se alguém viesse de má intenção, Jesus já detectava antes logo de alguém falar.
que você pensar de mal em vosso coração? Como podem vocês falar boas coisas se vocês são maus? Detectava logo antes. Verso 4. Este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em volta dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Era uma alimentação básica, não é? Alimentar de gafanhoto, irmão Adeildo, não é fácil. Comer aqueles grilos grandes, gigantes, só era bom mel aqui. Eu não sei se era um gafanhoto com um litro de mel para melhorar o paladar, ou se seria uma meia dúzia de gafanhoto com uns pingos de mel em cima de cada gafanhoto. Se acrescentar muito mel em cima de um gafanhoto, pode ser que dá para comer. Agora, se for comer com pouco mel, era a alimentação de João Batista. Pelo menos é isso que está falando no verso de número 4. Né? Verso 5. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província e adjacente ao Jordão. E muita gente para ouvir esse pregador no deserto. Muita gente mesmo. No deserto, lá perto do Rio Jordão, ia muita gente. Jerusalém, Judeia, todas as cidades ali em volta, ia alguém para lá. E dentre essas pessoas que ia os de má fé, ia os blasfemos, e os convencidos. E ele tratou esses convencidos à altura. João deve ter feito uma reunião fora a parte para poder falar com os blasfemos. Não foi não. Foi lá na hora do batismo. Foi lá na hora do batismo. Mas é muito forte falar essas coisas. Depois ele falou lá na hora do batismo. Vamos ver onde é que ele falou? Se não é no mesmo lugar. Verso de número 6. E era por ele batizados no Rio Jordão e confessando os seus pecados. Era batizado ali, muita gente era batizada por ele. Foi ali naquele local mesmo que ele tratou os blasfemos bem legal, num tom bem elevado, de uma forma com um tempero bem forte. Verso de número 7. E agora que essa classe de gente, blasfemos, convencidos, enganadores, traidores, é essa classe de gente. Mas hoje não tem o que, Senhor? Não tem o que? Eu lhe digo que tem mais do que nessa época. Tem muito mais pessoas fingidas, convencidas, enganadoras do que naquela época de João. Verso 7. E vendo ele quem? João viu os camaradas que veio para ser batizado com eles. Mas não tinha vida nova, não tinha arrependimento, tinha engano, tinha convencimento, mas não eram convertidos. E vendo ele muitos, e não eram poucos, né? O texto está falando, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo. Em outras linguagens, a linguagem de hoje, por exemplo, diz que eles vieram para ser batizados no Jordão, por João. Eles queriam também ser batizados. Vocês querem, né? Quer? Então vocês vão me ouvir primeiro. Se vocês mudar, vou em vocês. Se não mudar, negativo. Foi na hora, papife, direto mesmo. Então os saduceus que vinham ao seu batismo, quem dizia? João Batista. E dizia-lhe, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Essa ira vem de quem? Do deputado? Do governador? Dos senadores? É nada. É de uma pessoa que não dorme. Essa ira vem de uma pessoa que não dorme. Deus. Essa ira. De alguém que anota tudo e vê todos. Essa ira vem, baseado nas palavras de João Batista, essa ira um dia vem sobre os blasfemos, sobre os enganadores, sobre os fingidos, sobre os enrolões, né? Sobre essa classe de gente toda. Se eles não se arrependerem, um dia virá a ira de Deus sobre essas pessoas. Com certeza. Quem falou foi João. Eu estou só pegando aqui um gancho. Na linguagem de hoje, esse versículo, quando diz raça de vibra aqui na Bíblia quer dizer, outras traduções diz cobra. Mas na linguagem de hoje, irmãos, diz ninho de cobras venenosas. Diretamente. E a linguagem de hoje, segundo dizem,
que é uma tradução mais fiel aos originais, por incrível que pareça. E nós vamos batalhar nessa igreja para comprar Bíblia na linguagem de hoje, para essa igreja. Fazer vocês ter acesso às informações da Bíblia, irmãos. Não é uma coisa como alguns grupos religiosos que não se usa nem Bíblia mais. É uma apostila, é uma castilha. Precisa se ler a Bíblia. Precisa levar o caminho às pessoas do universalismo da graça de Deus. O que seria essa palavra meia técnica? É que todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Colocar na cabeça das pessoas que todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Não é porque o pastor, o que ele falar nós acredita. Negativo, irmãos, isso não é correto não. Vocês têm que ter acesso também à informação. Paulo uma vez falou que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Os de Bereia, quando ele ouvia os pregadores, e muitas vezes esses pregadores eram Paulo, eles chegavam em casa e iam conferir na Bíblia para ver se o que o pregador falou era verdade mesmo. Paulo chamou de nobres. Os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque quando chegava em casa, eu vou conferir direitinho isso aqui para ver se o que ele falou está na Bíblia. Isso não é legal. Temos a liderança como super-homem de Deus, o dono do saber, às vezes é chamado de um anjo de Deus. O que ele fala que nós acreditamos em tudo do seu falar. Isso não é legal. Isso não é legal. Precisa falar-se para as pessoas o mesmo acesso à informação que eu tenho das coisas de Deus. Qualquer membro da igreja tem esta informação, esse acesso. É só querer. É só querer. Então isso não é muito legal. A linguagem de hoje diz: raça ninho de cobras venenosa. Quem vos fará escapar da condenação que virá? E ela veio sobre os enrolões, sobre os enganadores, sobre os blasfemos, sobre os convencidos. Verso de número 8. Toda a palavra de Deus, ela tem as palavras de Jesus. Tem uma coisa que eu aprendi aqui também nesse texto. Quando João Batista dava uma palavra forte, ele também abria-se uma oportunidade para alguém se integrar ao cristianismo por meio do arrependimento. Quando ele chamou os camaradas de ninhos de cobras venenosas, no verso 8, observa o que ele diz aqui: olha, se vocês quiserem verdadeiramente ser batizados, tem uma condição: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus, uma certa vez, ele falou em relação aos falsos profetas. 14 vezes nos evangelhos, Jesus abriu os olhos dos discípulos a tomarem cuidado com os falsos mestres. E Jesus falou que eles serão identificados pelos seus frutos, não pela sua gravata, não pelo seu paletó, mas pelos frutos da vida da pessoa. Se conhece a árvore pelos seus frutos. Ele disse: não pode uma árvore má dar frutos bons, também não pode uma árvore boa dar frutos ruins. E uma certa vez Jesus ia passando com seus discípulos e teve fome. Diz a Bíblia que ele se dirigiu a uma figueira que costumeiramente deveria ter frutos. Quando ele foi procurar fruto naquela figueira, não tinha nenhum figo, nada. Jesus disse: olha, nunca mais nascerá filho de ti. Diz a Bíblia que Jesus amaldiçoou aquela figueira. E os discípulos disseram: como pode a figueira secou imediatamente? Então, sempre quando eles davam uma palavra dura, eles criavam também a oportunidade de alguém se arrepender. Quando eu digo dos blasfemos, se deixar de ser blasfemo, tem saída. Agora, se não deixar, ira futura. Verso de número 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Faça alguma coisa para vocês mudar de obra, de opinião, de práticas. Verso 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo
pode suscitar filhos a Abraão. Vi um pastor uma vez dizendo: ser filho de crente é privilégio, mas isso não garante lugar no céu para ninguém. Ser filho de crente é um privilégio, mas é um desafio de também entrar pelo caminho que o Pai entrou, a aceitar Jesus. Ser filho de crente não garante morada no céu para ninguém. Ninguém. E esse daqui também, ele se garantia porque era descendente de Abraão. João disse: não presumais, não garantis tanto assim, de vós mesmos dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que garantia é essa, rapaz? Vocês são filhos de Abraão, mas as obras não dizem que vocês é. Deus pode pegar essas pedras aí, rapaz, e suscitar filhos, transformar filhos a Abraão. Por que vocês se garantem tanto se a vida de vocês não condiz? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Verso 10. E também agora, olha só, ele deu uma apertada, chamou de raça de vibra ou ninho de cobra venenosa. No verso 8 ele cria uma situação para que alguém quer se arrepender. Ele vê que não há bom efeito, ele aperta de novo e disse: olha o verso 10, o que diz, irmãos? E também agora está posto o machado à raiz. Por que João Batista? Eu não boto esse machado assim na altura de 1 metro, João Batista. Quem é de roças entende isso que eu estou falando. João Batista, por que não deixa pelo menos 50 centímetros de toco? De repente brota e sai alguma coisa. Não, foi diretamente. O machado está posto aonde? Lá na cabeça da árvore, nuca, a raiz. Onde é a raiz? Por baixo mesmo. Tome o machado por baixo. É isso, meu filho. Eu não sei porque somos dispenseiros de Deus ou não somos. Ou entendemos o que a Bíblia diz, ou então não sei o que vamos fazer. Porque eu não vejo aqui machado no meio, não vejo machado a 1 metro, 50 centímetros. Eu vejo uma machadada na raiz. Naqueles caras que eram convencidos. Não presumais dentre vós mesmos, tendo por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não mudou com essa palavra, ele afirmou de novo, firme. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Será que era a árvore mesmo que ele queria falar? Nunca foi árvore, era pessoa, era os camaradas que ele estava falando. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Será que isso é árvore mesmo? Era nada. Será que esse fogo é o fogo que a gente assa uma carninha, assa um carvão para comer uma carne? Nunca foi esse fogo aqui, não. Esse fogo aqui é um fogo espiritual. Não existe trabalho no inferno, só existe aflição. Mas se existisse trabalho no inferno, irmãos, era possível alguém trabalhar por toda a eternidade com aquele fogo sobre a sua cabeça, uma labareda de fogo. É um fogo que ele não se apaga. É um fogo eterno, chamado de fogo eterno. Desde criança que nós aprendemos isso. Fogo eterno, fogo eterno, fogo eterno. E ele diz aqui que não produz bom fruto, não é? Que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Verso 11, para nós começar a encerrar. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. De novo arrependimento. Se não mudar, não pode se batizar alguém. Hoje, vai a minha crítica aqui, forte, porque eu sou protestante, tem que falar. Protestante é aquele que fala mesmo as coisas. Fazer um protesto. Não é um protesto de quebrar ônibus, botar fogo. Não é esse. O protesto de Lutero não era esse. O protesto de Lutero era com a língua. Era falar. O protesto de Lutero era isso. Agora, Lutero era protestante. Hoje existe um monte de crentes que são acomodados. Hoje, irmão, se batiza muita gente por aí afora. Se batiza muita gente. Eu vou colocar uma outra palavra junto dessa palavra batizar. Se dá um banho em muita gente hoje, para preencher grandes relatórios. Quantos batizaram? 300, 500, 600, 700, tá? Me mostra um mês depois dos 700.
Parece que a ideia é dar banho nas pessoas e preencher um grande relatório. Aprendi com um pastor que seria relatórios evangelásticos, quando alguém acrescenta as coisas, estica as coisas, quando na verdade não é. Quantos aceitaram Jesus? 50. Cadê os 50? Cadê os 50? Graças a Deus, aqui nessa congregação foram batizados quantos dessa congregação? 4, não é? Dos 4 nós temos 3 aqui. Nós temos 3 aqui, não é? Um foi para outra igreja. E dos 4 me parece que nós temos 3 aqui. Então nós teríamos o quê? Mais de 90% dos que foram batizados. Eu quero ver os grandes relatórios, o desafio hoje, os grandes relatórios, um mês depois, mostrando tanto de gente que foi batizada. Não mostra. Faz grandes relatórios. E quem mede a nossa obra é Deus. Deus pode pegar uma coisa pequenininha e dizer que é grande. E Deus pode pegar uma coisa que humanamente diz que é grande e dizer: eu não estou vendo nada. Isso aí é pequeno demais. Porque a história da oferta da viúva foi assim. Chegou os camaradas e deram muito dinheiro. E chegou uma pobre viúva e deu 2 moedas de cobre. Jesus chamou os discípulos e disse: olha, essa pobre viúva deu mais do que os caras todos. O discípulo: como pode? Ela deu 2 moedas de cobre e os caras deram muito dinheiro. Mas quem mede a nossa obra é Deus, irmãos. E esse ano, tudo indica, nós vamos ter, podemos ter batismo nas águas a qualquer momento. Assim alguém queira se batizar, né? Esteja dentro dos padrões, dos parâmetros, dos trâmites legais. O tanque batismal está aqui mesmo, estou falando em cima dele. Está aqui mesmo, prontinho. Então, em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não sei se fazem tanta questão hoje dos sapatos brilhosos, se aqui na Bíblia faz uma referência inclusive às sandálias. Aí era sandália de mulher. Não, sandália de homem. Está fazendo uma referência ao próprio Jesus. Se alguém não tiver de gravata, não sobe aqui. Se alguém não tiver de sapato social, não dá certo. Se na época de Jesus nem sapato social tinha, era sandália que ele usava. Tanto João Batista quanto ele. João disse: eu não sou digno de carregar as suas sandálias, de desatar as suas sandálias. Verso de número, desatar a sua sandália, né? Ainda no verso de número 11, desatar a sua sandália, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse aqui também é um fogo que não é aquele de assar a carne, mas é um fogo maravilhoso, que é o fogo do Espírito Santo. É o fogo de Deus. É o fogo que veio para moldar as nossas vidas, chamado Espírito Santo. E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que a gente venha fazer esforço, dizer: ganhei uma alma para Jesus, na verdade eu acho isso tão esquisito. Nós não temos o poder de convencer ninguém. Nós falamos a palavra e o Espírito Santo é que trabalha na vida das pessoas e convence as pessoas. Verso 12, de novo, olha o que engrossou de novo. Tem agora, largou o machado. O machado era para quê? Cortar 1 metro acima do tronco? Nada, na raiz. Agora, depois do corte do machado, o que vem? Uma pá. Pá serve para quê? Dá umas pasadas e jogar fora. Quer ver? No verso 12, dá uma olhadela na Bíblia. Em sua mão, na mão de quem? De Jesus. João Batista está fazendo a referência a Jesus. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Eira, plantação. O que é plantação? A igreja é chamada de edifício de Deus, lavoura de Deus e plantação de Deus, certo? Então essa mesma referência aqui. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. No futuro se apagará. É o fogo de novo que nunca se apagará. É capaz de alguém andar o dia todo e aquela labareda queimando as costas do cara. Mas não derreteu. O fogo eterno não se derrete. Depois que nós morremos, o homem é eterno, mas ainda existe um corpo que não é eterno. Mas quando nós passarmos para a eternidade, seremos eternos. É possível alguém passar por dentro de um fogo e não se queimar.
fogo que nós acendemos aqui. Agora, este fogo aqui eterno, ele queima. Mas as pessoas receberão uma capacidade extra para sofrer assim essa pressão do fogo. Como é que pode alguém ficar uma semana dentro do fogo e não derrete nada? Não é bom esse negócio não. Também não é aquele fogo que apareceram aqueles 3 homens, jogaram os 3 homens dentro da fornalha e apareceu um quarto. Também não é aquele fogo não, aquele lá é o fogo bom. Agora esse que João está falando aqui, e o fogo que nunca se apagará, se trata do fogo do inferno mesmo, que queima as pessoas. Alguém pode dizer, quando eu morrer, me joga em qualquer lugar, me joga aqui no inferno que queima logo, vai nessa que queima. Não queima assim não, irmão. Não queima de uma vez, não acaba. Aquilo que é eterno não acaba. O homem é eterno. E quando morrer, dá-se a linguagem, passou para a eternidade. Mas com Jesus ou sem Jesus, passa para a eternidade, passa para a eternidade. Com Jesus e sem Jesus. A Bíblia fala de vida eterna e fala também de castigo eterno. Quando o homem morre, é eterno, vai para a eternidade. Pode passar uma eternidade inteira com Jesus e pode também passar uma eternidade inteira sem Jesus. A palavra Hades, que é uma tradução do grego, que quer dizer antecâmara do inferno, que seria uma recepção do inferno. Hades, no grego, quer dizer antecâmara do inferno, uma recepção do inferno. Você já observou quando alguém vai no dentista? A especialidade médica em que as pessoas mais têm medo, acho que é ir ao dentista, extrair um dente. Quando você chega na recepção, você já está tremendo. Imagine que vai eu e o Joaquim. Vai eu e o Joaquim no dentista amanhã. Chega a minha vez. Joaquim, vai tu primeiro. Não, rapaz, é a tua vez. Não, vai tu primeiro. Vai tu primeiro. Vai tu primeiro. É a sensação que a gente tem de ir ao dentista. Não está ainda dentro da sala do dentista, está na recepção. Mesma coisa é o Hades. Alguém morreu hoje e foi para o inferno. Não. Comumente se aplica esta palavra erradamente. Ninguém morre hoje e vai para o inferno. Pode ir para o Hades, que é o antecâmara do inferno. Mas é a recepção. É aquela sensação que você não entrou ainda na sala do dentista para extrair um dente, mas já está sentindo por dentro da anestesia, e depois da anestesia arrancar o dente, e depois que a anestesia passar, aquela dor no lugar onde saiu o dente. Você já sente antes de entrar lá. A mesma coisa é o Hades. O Hades também já se sente pavor. Só em pensar. Já começa a sentir-se alguma coisa ruim. Então podemos passar uma eternidade com Jesus e também passar uma eternidade sem Jesus. Para passar uma eternidade com Jesus, é só se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador. E para passar uma eternidade sem Jesus, como se dizem por aí, todo caminho se leva a Deus. Vai nessa, e um montão vai parar no Hades. Vai nessa. Se Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho. O caminho significa o único caminho, a verdade e a vida. Depois ele diz, e ninguém vem ao Pai, se colocou agora como Pai, ele mostrou para ele mesmo, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa história que vários caminhos levam a Deus, isso é mentira de Satanás. Jesus disse que ele é o único caminho que leva à vida eterna. Tem algumas ilustrações que mostram um monte de um lado, um monte do outro, e uma cruz fazendo a ligação. Aquela cruz significa Jesus. O único meio de alguém passar daquele morro para o outro é através daquela cruz. Se fala-se uma outra ilustração também, e que alguém, diante da sua vida cristã, achava que a sua vida era mais pesada do que a vida de todos os cristãos. Ou seja, na sua linguagem, a sua cruz. Tem um hino que diz, não pense que a tua cruz é mais pesada do que a teu irmão. Tem um hino da harpa que fala assim. Então aquele irmão pensava que a sua cruz era mais pesada do que a de todos. Simbolicamente, claro que isso não é uma realidade,
Ele disse: eu vou cortar um pedaço da minha cruz, porque assim vai diminuir um pouco o meu peso de carregar a cruz. Mas tem uma finalidade. Todos os livros da Bíblia têm um tema, e o tema do livro de Jó é o seguinte: por que sofre o justo? Deus tem um propósito no sofrimento do justo. Talvez naquele que tem um sofrimento a mais do que o outro. Simbolicamente, talvez através daquele que tem uma cruz maior do que o outro. Mas aquele cortou um pedaço da sua cruz. E quando ele tinha que passar naquele precipício, quando ele colocou a cruz, não deu. Mas por que tirou um pedaço? Não deu. Quando colocou, caiu, não teve como passar. Era exatamente o pedaço que ele cortou que dava para encostar do outro lado e criasse uma ponte para ele mesmo passar. Ah, minha cruz está muito pesada. Minha vida é uma cruz pesada. Não tem uns que dizem isso, né? Mas você pode precisar dessa cruz inteira, um dia, para você passar por ela. Se você dizer que é grande, você está reclamando que é grande, então eu vou tirar um pedaço. Mas quando você chegar no lugar que você precisar dela toda. Que Deus abençoe, irmãos, a todos nessa noite. Acho que é o único caminho para alguém ir para o céu é Jesus mesmo. Certeza, irmãos, certeza, é Jesus.